Doutor Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos estudos do 87. Bom dia Carlinhos, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez presente. O Ministério Público sente-se honrado de poder estar aqui junto à população para tirar dúvidas, fazer esclarecimentos sobre as eleições aí que estão se aproximando. Pois é, doutor Rodrigo, estamos aí, né, aí, 35 dias das eleições, né, e como que está o andamento? Como que o senhor tem visto o andamento em Mimoso do Sul? Né, os candidatos estão cumprindo o que se comprometeram, recebendo muita denúncia. Se o senhor falasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Inicialmente convém esclarecer que o que foi acordado pelos candidatos, pelo menos aparentemente está sendo cumprido. É só olhar pelas ruas que a gente vê que a cidade está tranquila. Não temos essa barulheira, esse incômodo que são esses carros de som, que na minha opinião isso não dá voto, se tira voto, isso incomoda a população, incomoda o trabalhador que trabalhou o dia inteiro, chega em casa no final de tarde querendo descansar, assistir um jornal, a dona de casa quer assistir sua novela e não consegue por conta dessa barulheira. Mas acreditamos que o acordo está sendo cumprido. Outras alternativas pelo Ministério Público ainda serão tomadas no momento oportuno. Agora, independente disso, muitas denúncias estão chegando na promotoria, muitas denúncias estão chegando através da ouvidoria do Ministério Público, através da ouvidoria do TRE, que é o chamado Pardal. Algumas delas, quando infundadas, genéricas, a gente arquiva, outras a gente investiga. E após a investigação, se for caso de arquivamento, a gente arquiva. Se for caso de propor alguma medida judicial, a gente propõe. Então, mas o Ministério Público está trabalhando e continua de portas abertas para receber as denúncias e reclamações da sociedade. Pois é, doutor Rodrigo, quando você fala em denúncia, nós sabemos que os candidatos eles têm lá uma equipe que fica todo mundo muito de olho aberto para saber se o candidato do outro lado está fazendo alguma coisa errada. Tem surgido também denúncias da população, a população mesmo, aquele morador que viu alguma coisa, que não gostou e está denunciando. Não sei se dá para ter essa identificação. Olha, assim, a gente já conseguiu identificar quem é do grupo A e do grupo B que leva as denúncias pra gente, o que é normal, porque quem denuncia é o adversário. Claro. Eu não vou querer exigir que a mãe do candidato vá lá denunciá-lo para mim. Claro que a esposa dele não vai fazer isso. E o próprio candidato não vai lá se autodenunciar. Então quem denuncia certamente é o adversário que fica vigiando. Mas eu tenho percebido que muita gente comum, pessoas da população, tem ido na promotoria fazer a denúncia. E às vezes nem precisa fazer pela internet. Chega lá, a gente toma a anotação, não se identifica, não precisa dar nome, telefone, não precisa dar nada. Se a denúncia que o cidadão traz tiver um fundamento mínimo, eu peço a polícia para ir atrás, eu mesmo vou atrás, peço a equipe do Ministério Público, a gente vai. Agora, se não tiver também elemento, a gente também não tem como fazer mágica. Se chegar a denunciar, está tendo desvio de verba, eu não posso fazer nada. Então, eu não quero que me traga a denúncia toda mastigada, com o negócio pronto. Na verdade, eu até queria, né? Mas não tem jeito. Mas se tiver o mínimo de indício, eu costumo falar, eu não preciso me dar o novelo de linha. Se me der a pontinha do novelo e eu conseguir ir atrás para puxar esse novelo, a gente vai atrás, com certeza. Muito bem, doutor Rodrigo. Se fala muito em campanha eleitoral, a gente ouve muito em compra de voto, né? Se fala muito em troca por bujão de gás e combustível e não sei o que, não sei o que. Se fala muito nisso. A gente sabe que o senhor, enquanto promotor, tem batido muito nisso, tem dito para os candidatos para tomarem cuidado, porque se forem pego assim. Existe alguma denúncia no Ministério sobre isso já? Existe, a gente está averiguando. Tem denúncias de compra de voto por alimento, por combustível. Enfim, infelizmente, Carlinhos, você sabe, eu sei, e quem está nos ouvindo sabe, que a compra de voto vai ter. Que a troca de voto por combustível vai ter, por dinheiro vai ter, por alguma outra vantagem vai ter. É impossível não ter. Agora, o que eu falo com os candidatos faça, mas faça bem feito. Porque se for pego, vai ter problema. Se chegar ao conhecimento do Ministério Público uma informação razoável que o candidato A ou o candidato B distribuiu qualquer vantagem para o eleitor, ele corre o sério risco, mas muito grande, de se eleger e no dia 1º de janeiro não tomar posse. Ele corre esse sério risco. Então eu falo para os candidatos, agora falando para os candidatos, quer fazer? Faça, mas saiba que toda ação corresponde a uma reação. Se você fizer e a gente tiver conhecimento,
vai ter problema. Não, eminente, quem denuncia o candidato por compra de voto é quem teve o voto comprado. A pessoa que foi lá recebeu, por vezes o candidato promete mais alguma coisa e não dá, é essa mesma pessoa que foi lá, que vem pra mim e fala, o cara me pagou isso, isso e isso. Então tome muito cuidado, senhor candidato, senhora candidata. Pois é, importante, né, essa questão colocada também. Agora, se diz também, doutor, estamos se aproximando aqui do dia D da eleição, né, do dia em que nós teremos a votação e tudo mais. E se houve aqui em Mimoso do Sul, muito, não sei se em outra cidade é assim, que o senhor já teve a oportunidade de passar por outras cidades, que muitas das vezes se decide a eleição no dia. Se decide a eleição no dia colocando muitos cabos eleitorais no dia para pedir voto, para entregar, para trocar, para fazer tudo isso. Como que vai ser a fiscalização em Mimoso do Sul sobre isso? No final de eleição, Andrão, além da minha presença aqui na cidade, eu consegui mais 2 promotores de justiça para ficarem comigo aqui. Cada um vai ter um veículo, um motorista e um assessor à disposição. Nós vamos rodar a cidade, por mais que o município é grande, nós vamos rodar a cidade inteira, todas as zonas eleitorais, todas as sessões, todas as urnas, seja aqui, seja no interior, seja nos distritos. Se ficar indício mínimo de que tem cabo eleitoral na rua, a gente vai recolher todo mundo, porque isso é crime. E esse cabo eleitoral que está na rua, a gente vai identificar quem é que está pagando para esse cara. E se isso não tiver na prestação de contas, isso é fraude à prestação de contas, isso também leva à cassação. Então o que a gente pode fazer é fiscalizar no dia, na véspera. Vamos tentar fazer um trabalho grande na sexta, no sábado, que são as vésperas de eleição, onde a euforia fica muito grande. A polícia vai estar aí. Eu vou contar com o apoio da Polícia Federal. Já conversei com o Dr. Arthur, que é o delegado da Polícia Federal. A Polícia Federal está assim, nesse estado de termina a greve, não termina a greve. Está por terminar a greve. Assim que a greve terminar 100%, vai nos dar um apoio aqui na cidade. Já conversei com ele, se comprometeu comigo. Vamos fiscalizar. A gente sabe que é impossível a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral estarem em todos os lugares. Mas aonde nós estivermos, a gente vai estar fazendo uma fiscalização constante e efetiva. Pois vamos falar do dia da eleição, né? A partir de meia-noite todo mundo começa a ficar muito oriçado, né? Agitado. O eleitor, aquele cidadão que vai votar, né? E enxerga alguma coisa anormal. O que ele pode fazer nesse momento? Olha, todo local de votação vai ter um fiscal que é eleito, que é escolhido pela Justiça Eleitoral. Nesse local de votação, se o eleitor, pessoa comum, pessoa de bem, perceber alguma situação irregular, pode-se dirigir ao fiscal, pode-se dirigir ao policial militar, pode-se dirigir, eu até prefiro, se for o caso, dirigir ao Ministério Público, porque a promotoria vai ficar aberta, eu vou ficar circulando em todas as sessões o dia inteiro, os outros promotores que virão também vão ficar em todas as sessões. Então procure primeiramente o Ministério Público. Se por acaso, na hora que procurar, a gente não estiver no local, estiver em outro local, pode procurar o fiscal que foi escolhido pela Justiça Eleitoral para tomar conta daquele local de votação. E é uma coisa muito comum aquela aglomeração de pessoas na porta das escolas, na porta dos locais de votação. Nós já orientamos a Polícia Militar, vamos orientar novamente. Aglomeração dispersa. Já votou? Não, então vota e vai para sua casa. Não tem que ficar aglomerando em porta de rua. Porque nós sabemos aqui que os candidatos são definidos por cores. São 2 cores já bem marcantes. Tem uma aglomeração de 3, 4, 5 pessoas com a mesma cor de camisa, ainda que seja camisa diferente, dispersa. O policial ficou de olho. Daqui a pouco essas mesmas pessoas estão aglomeradas de novo, recolhe. Recolhe, leva para o ginásio, leva para a delegacia, que depois a gente vai tomar as providências. Pois é, então o Ministério Público, a gente sempre acontece aqui em Mimoso, principalmente, fica muita gente nas portas das sessões, né? E a gente sabe que não é só pessoas para votar, não. Ficam ali pessoas para entregar papelzinho, pessoas para ficar falando no ouvido, pessoas para olhar dentro do olho, e já votou em mim, já pediu voto. Isso o Ministério Público não vai permitir. Não pode. Aglomerou na porta de escola, na rua, na praça, policial vai chegar, por favor, vamos aqui dispersar. E o policial percebeu que as mesmas pessoas estão novamente aglomeradas, vai recolher. A gente está tentando montar, não sei se vai ser possível, porque a delegacia talvez não vai comportar o recebimento desse contingente de pessoas, um cartório no ginásio, um delegado, escrivão, computador, não sei se vai ser possível, estamos trabalhando para isso, para facilitar nosso trabalho. Mas a gente espera que no dia da eleição o processo continue tranquilo como está hoje. A gente não quer que no finalzinho tumultue.
Então, desde cedo, 7 horas da manhã, a gente vai estar na rua com a polícia e qualquer movimento suspeito, qualquer aglomeração indevida, as pessoas serão recolhidas. Muito bem, uma das coisas que acontece muito também na campanha eleitoral, doutor Rodrigo, é transporte de eleitor. Isso acontece muito, muito. E já ouvi até, quer dizer, já está sendo questionado e falado pelo senhor nas reuniões que a gente acompanhou, já ouvi até eleitor, mas como que eu vou votar? Se o senhor João, que enche o carro dele quando vai votar e me leva para votar, ele não pode fazer isso, como que eu vou fazer? A Justiça Eleitoral, ela vai realmente providenciar veículo cadastrado para trazer esse pessoal todo para votar? Porque quando fala trazer, doutor Rodrigo, não é trazer de Conceição para Mimoso. Conceição também tem muitas urnas e os caras moram lá naquelas regiões. Como que isso vai poder ser feito? É trabalho, é tarefa da Justiça Eleitoral providenciar o transporte dos eleitores em um local que não existe transporte público. Com certeza a Justiça Eleitoral, o doutor Zé Alvani, que é um juiz muito diligente, os meninos Ademir e Marcelo, estão providenciando o cadastramento dos veículos para transporte. Agora, ninguém, absolutamente ninguém, pode transportar eleitor sem que tenha autorização da Justiça Eleitoral. Isso é crime, isso dá prisão em flagrante. Tem uma lei específica, que eu não lembro o número dela de cabeça aqui agora, que fala que transportar eleitor em dia da eleição é crime. Imagina que o senhor João das Couves, que mora lá no distrito bem longe, lá próximo à Conceição, não é candidato, não tem relação nenhuma com candidato nenhum. Só que ele tem uma propriedadezinha rural e lá com ele tem 15 ou 10 eleitores. E se ele quiser transportar esses eleitores para votar, para colaborar com a justiça, ele pode? Pode, desde que ele venha, se cadastre na Justiça Eleitoral e consiga essa autorização. Agora, se ele transportar o eleitor por conta própria, ele vai ser processado e pode até ser preso em flagrante. Pois é, então isso é importante. Chega o cara com um carro, com 4, 5 pessoas, não tem autorização. A menos que seja esposa, filha, aí não tem problema. Aí não tem problema. A menos que não tenha autorização, então ele pode ser processado. E quem vai fazer essa fiscalização? A Justiça Eleitoral, tudo bem, mas a polícia? A polícia. E com certeza os candidatos adversários, né? Se o candidato está transportando eleitor, o outro candidato, que sempre um fiscaliza o outro, vai tomar essa providência. Eu cito como exemplo, em 2008, eu trabalhava na eleição numa cidade aqui próxima. A gente, na época lá, conseguiu prender em flagrante um candidato a vereador fazendo transporte de eleitores. Ele foi processado, foi eleito até, foi processado, tanto pelo crime eleitoral quanto pelo abuso de poder. E, sinceramente, eu não sei qual foi o fim desse processo. Ele foi processado criminalmente e pela infração eleitoral ele foi processado. Então, não sei se ele perdeu o mandato, não sei em que pé que está isso. Mas se for pego transportando o eleitor, vai ter problema. Pois é, e a gente tem visto, né, doutor Rodrigo, mudou bastante mesmo essa relação eleitor. Antigamente se podia tudo. Os candidatos, eles vão ter que se adequar a essa nova realidade mesmo. Se preocupar em fazer o voto, pedir o voto quando pode pedir o voto e deixar que o trabalho feito durante esses 3 meses surja ou não o resultado no dia da eleição. Me parece que a Justiça Eleitoral, ela quer isso, né, dos candidatos, que eles realmente não manipulem a lei, não tentem manipular a lei, né, que façam o seu trabalho. Porque se for pego, a gente tem visto aí, tem sido candidatos aí caçados. O que eu falei na primeira reunião com os candidatos, que eu queria que nessa campanha cada um gastasse 3, 4 pares de sapato, andando, mostrando suas propostas, mostrando seus projetos para os eleitores. E eu vou mais além. O eleitor não tem que analisar só os últimos 3 meses, tem que analisar a vida inteira do candidato, saber o que ele já fez, o que ele não fez, se ele é uma pessoa de bem, se ele não é, se é aquela pessoa que só está frequentando sua igreja agora para conseguir o voto, nunca botou o pé na igreja e agora, eu costumo falar dos novos convertidos. O cara que vira evangélico, ou vira católico, ou vira, enfim... Segurador de caixão também. Segurador de caixão, isso aí. Pessoas assim, que o coração de uma hora para outra fica grande, a pessoa fica boa. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Agora o eleitor tem que levar em consideração isso. Eu falo sempre, quando o eleitor vende seu voto, se você é o candidato, você chega a mim e fala, vou te comprar o voto por R$50, e você é eleito, sua obrigação comigo já acabou.
Aí na hora que eu vou te procurar, eu falo assim, ô vereador, prefeito, minha rua tá sem calçamento, a escola do meu filho tá sem merenda, não tem remédio no posto, no postinho, e por aí vai, o ônibus tá ruim. Ele vai falar comigo, ó, o problema não é meu não, o seu voto eu já comprei, eu não tenho obrigação nenhuma. Então o eleitor tem que ter consciência disso, que não tem que vender o voto. Quando ele vende o voto dele, acabou. O candidato eleito não tem obrigação nenhuma. E a gente só consegue mudar a realidade que a gente vive com voto. Se botar lá qualquer um, esse qualquer um vai fazer qualquer trabalho. Então a gente quer que bote lá pessoas capacitadas, pessoas de boa índole, pessoas que têm condição de fazer um trabalho bom para o Mimoso do Sul. A gente quer, todo o trabalho da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, é para que Mimoso do Sul cresça ainda mais, botando pessoas nos locais certos, pessoas certas para exercer a função de prefeito e a função de vereador. É isso que a gente espera. Pois é, doutor Rodrigo, o senhor é um promotor, é um homem que busca a igualdade da lei para todos, e Mimoso do Sul, não estou falando para agradar o senhor não, a gente ouve isso na rua, tem batido palma para o trabalho que o senhor, juntamente com o doutor José Alvani, que é o juiz de direito, tem realizado em Mimoso nessas eleições. A cidade realmente... Os candidatos dizem que está muito devagar, a gente ouve dizer, alguns mais acirrados, não, mas essa campanha não tem fogos, essa campanha não tem isso, mas na verdade o eleitor em si, o morador, ele está gostando muito da forma como está acontecendo. Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O sul do estado ficou um pouco alarmado, eu confesso que eu também. Isso é mais uma informação que a gente gostaria do senhor. Quando nós soubemos que o prefeito de Presidente Kennedy, acusado de roubar mais de 50 milhões, foi liberado para ser candidato. Existe 2 pesos e 2 medidas? Por quê? Por que essa liberação dele, com tudo isso nas costas dele, porque não deu tempo de ser condenado ainda? Eu gostaria que o senhor falasse para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que eles querem ouvir isso. Eu sou promotor de Mimoso do Sul. O que eu sei de Presidente Kennedy é o que eu acompanho na imprensa. E eu pego o que eu leio na imprensa e adequo à lei. A diferença minha para o cidadão comum é essa, que eu consigo adequar o que está na lei. Se você pegar a lei de inelegibilidades, que é a lei complementar número 64, não tem nenhuma causa ali que se adeque ao caso do prefeito de Presidente Kennedy. Então ele foi preso, ele está sendo processado criminalmente, só que ainda não tem nenhuma condenação. Então enquanto não houver condenação, ele não pode ser, a candidatura dele não pode ser bloqueada. Infelizmente. Infelizmente. Existe uma questão da moralidade, mas infelizmente, com base na lei de ficha limpa, ainda não pode ser, em tese, que eu acompanho nos jornais, ele não pode ser afastado. Agora, cabe a cada eleitor analisar... Aí que entra o papel do eleitor. O papel do eleitor. O eleitor vai ser a ficha limpa. O eleitor vai ser o filtro. Se o eleitor acha que o candidato de Presidente Kennedy ou qualquer outro candidato, mesmo com problemas, tem condição de ser um bom gestor, um bom administrador, vote nele. Se não tem condições de moralidade para poder exercer aquele cargo, não vote nele. Não faça isso através de compra de votos. Ele me deu isso, me deu uma casa, me deu uma cesta básica. Não, pense na condição pessoal do cara. Ele tem condições de moral, ele vai ser uma pessoa justa, ele obedece à lei, é uma pessoa ética, vote nele. Se não for um cara que desvia verba, um cara que chefia esquema, não vote. Mas o que eu sei de Presidente Kennedy é o que eu acompanho no jornal. Tá certo, doutor. A gente sempre comenta aqui na rádio que o povo tem um político que merece, né? A grande verdade é essa. A gente acompanha aqui algumas coisas, eu fico muito abismado como o cidadão, sem generalizar, é claro, porque tem muita gente boa, é muito desonesto por si próprio. O cara às vezes recebe muito mais e pequena parte da população devolve, porque ele não deu o problema dele. Acha uma carteira cheia de dinheiro, pega o dinheiro e joga o documento no... Muita gente faz isso, a gente sabe, a gente acompanha isso aqui na rádio. Celular que são perdidos em Mimoso, poucos são recuperados, eu fico bobo. Então, muitas das vezes, o povo, né, recebe o político que tem, porque ele fala muito do político, mas na hora de votar, ele vota naquele que a gente acabou de falar, que rouba, que arma esquema, né? Então... O problema é que as pessoas acham que corrupção é só o desvio do dinheiro público, mas não é. Corrupção é desvio de caráter. Claro. Então, quando você fura um sinal vermelho, isso é um ato de corrupção. Quando você joga o lixo no chão,
Isso é ato de corrupção. Quando você estaciona seu veículo numa vaga reservada para deficiente físico, isso é ato de corrupção. Quando você fura uma fila, isso é ato de corrupção. Então, a pessoa que cria seus filhos nesse meio de fazer coisa errada, o filho já vai crescer achando que pode fazer coisa errada, achando que o problema dele é mais importante que o do outro, e quando chegar um político para comprar o voto dele, para desviar alguma coisa, vai achar que é normal. Então, se você, na sua vida pessoal, você agir com honradez, agir com moralidade, agir com decência, você pode exigir que o seu candidato, que o seu vereador, que o seu prefeito, que o seu deputado também haja com decência. Agora, se você vai na padaria, pega um troco a mais e não devolve, como é que você vai exigir que amanhã o candidato, o prefeito, o vereador, o deputado, o secretário, o que for, haja com decência? Como é que você vai exigir que ele entregue o troco errado? Só que o troco errado do candidato não é o mero troco da padaria, e sim o desvio de verba, uma rua calcinada e por aí vai. Muito bem. Gabriela, tem ouvinte perguntando, você pode fazer pergunta ao vivo. Claro que pode. Pode fazer. Claro que pode. Fazer. Pode ligar que a gente coloca no ar aqui. Se eu souber responder, que eu não sou o dono da verdade, a gente está à disposição. Pois é. Enquanto o ouvinte não liga aqui para fazer ao vivo, nós temos aqui três ouvintes que ligaram. Me parece que os três falam do mesmo assunto. Ana Paula, moradora do Morro da Palha, pergunta ao senhor: senhor promotor, quero perguntar ao senhor se realmente a senhora Flávia e o senhor Ângelo Guarçoni estão sendo caçados. Os eleitores na rua estão confusos de tanta informação desencontrada. Esses jornais informativos que circulam na rua, os eleitores querem saber o que realmente é verdade. A Sônia e também a Marlene Cetim perguntam o seguinte: gostaríamos de saber se a lei da ficha limpa está valendo em Mimoso e se todos os candidatos a prefeito e a vereadores estão com as fichas limpas. A lei de ficha limpa vale no Brasil inteiro, o STF já disse isso. E quem está concorrendo está apto para concorrer. Nós temos candidatos que foram impugnados, mas ainda não tem decisão transitada em julgada. Então, enquanto o TSE, que é a instância máxima da Justiça Eleitoral, não bateu o martelo, os candidatos estão aptos a concorrerem. E com relação aos jornais que circulam aqui na cidade, eu fico muito triste com esses jornais, porque aparece em época de eleição. E ninguém me procura para falar nada, jornal nenhum me procura. Pois é. E bota no jornal informação totalmente inverídica. Às vezes a denúncia chega para o jornal do que em mim. Esses dias eu fui surpreendido. Eu acordei um dia, semana passada ou retrasado, não me lembro, muito cedo, que eu tinha um compromisso. Eu fui a uma padaria tomar café, era umas 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, e me deparei com um jornal dando conta de uma denúncia que havia sido feita no Ministério Público sobre um fato específico, com foto, falando que o Ministério Público tinha tomado providência, só que isso ainda não tinha chegado na minha mão. A denúncia primeiro chega no jornal, para depois chegar em mim. Em um outro jornal, diverso desse, a respeito de uma outra atuação que o Ministério Público propôs, botam uma informação no jornal completamente mentirosa, completamente inverídica. É uma coisa que a gente chama na linguagem de sofisma. Parte de uma coisa verdadeira, de um fato verdadeiro, para chegar a uma conclusão mentirosa. Uhum. O fato é verdadeiro, mas a conclusão é mentirosa. Entendi. Então, o objetivo do jornal, não sei se intencionalmente ou não, eu não sei se é esclarecer a população ou enganar a população. Uhum. Então, não acreditem em tudo que vocês leem. É o que eu falo para vocês. Não acreditem. Quer informação verídica? Acesse www.tre.es.gov.br tre.es.gov.br. Lá a informação é verídica. Acesse o site do Ministério Público, www.mps.gov.br. Aí tem informação verídica. Agora, esses jornais que estão circulando, com todo respeito aos respectivos, estão trazendo informações inverídicas, que não são verdadeiras. Podem ser processados, doutor Rodrigo? Podem ser processados. Podem ser processados. Eu fico triste porque podiam fazer um serviço de informação social bacana. São comprados, só que, né? Aí eu já não posso afirmar. É o que parece, porque só aparece aqui em período eleitoral. Já não posso afirmar, mas que trazem informações muitas vezes inverídicas,
trazem. É o que eu falo, às vezes o fato é verdadeiro, mas a forma como aquele fato é explorado, é demonstrado, aí o cara fala o que ele quer. Mas muitas vezes tem ali informação de que o Ministério Público fez, e eu não fiz nada. Eu não fiz nada, bota aí informação ali que não foi partido do Ministério Público. Pois é, tá aí muito bem esclarecido pelo doutor Rodrigo. Tem mais duas perguntas aqui. Uma da Ana, moradora do Funil, que pergunta o seguinte: senhor promotor, o vice da candidata Flávia, o senhor Maurício, foi realmente cassado? É o que eu falei. Enquanto o TSE não se manifestar, ninguém foi cassado em Mimoso do Sul. Existe um processo em andamento que temos que esperar agora o posicionamento do TSE. Enquanto o TSE não se manifestar, ninguém foi cassado ainda. É a mesma pergunta da Cláudia. Ela faz uma pergunta que não deve ser feita à pessoa, mas eu vou ler como está aqui, tá? Em respeito à nossa ouvinte. Cláudia, moradora da Serra, pergunta a mesma coisa. Senhor promotor, já que o vice da candidata Flávia... Senhor promotor, já que o vice da candidata Flávia, o senhor Maurício, foi cassado, ela já afirma aqui que ele foi cassado. Já passaram essa informação. Pode ser que o TSE cassou, eu não estou sabendo. Tá sabendo. Quem irá substituí-lo? É uma pergunta que eu não cabe ao sei. senhor. Não sei nem se ele foi cassado. Só se o TSE fez aí, eu não estou sabendo. O que pode ser informado quem irá substituí-lo é que o candidato tem, né, antes da eleição, eu poderia explicar, um prazo para substituir caso o vice ou o candidato próprio fosse cassado. O partido tem, né? Salvo engano, esse prazo é de até 3 dias antes da eleição. Salvo engano, são 3 dias que pode substituir. Mas, sinceramente, eu não tenho informação se vai substituir, se não vai, se foi cassado, se não foi, se vai ser, se não vai. Isso depende da justiça. A gente não pode afirmar nada aqui agora. Tá certo. Um dos questionamentos que a gente ouve muito, doutor Rodrigo, talvez o senhor possa nos ajudar. Tem ouvinte aqui na linha, vamos colocar rapidamente para conversar com a gente. Muito bem, alô, bom dia. Bom dia. Alô. Oi, bom dia. Alô, bom dia. Oi, quem tá falando? Eu gostaria de fazer Quem tá falando? pergunta Oi. ao doutor Rodrigo, Oi, alô, bom que dia. nesse Quem tá momento falando? eleitoral que nós estamos vivendo, acalorado aí por muitas notícias, muitas coisas surgem, não sabe o que é verdade, o que é mentira. Surgiu aí nos jornais a história de uma ata, de uma compra de um partido. E eu gostaria de saber se aquilo ali, realmente, depois dos fatos apurados, depois de tudo isso, se aquilo caracteriza realmente compra de voto. Qual o seu nome? Alô? Oi, quem tá... É Márcia. É Márcia, tá falando da onde, Márcia? Qual bairro, Márcia, tá falando? O nome dessa rua. Ah, sim, perdão. É Alto Sebastião. Alto Sebastião, a Márcia do Alto, doutor Rodrigo. Márcia, bom dia. Agradeço a pergunta. Sim. Como eu falei agora há pouco, essa informação que você me deu aí, eu só tenho conhecimento de jornal. Ainda não chegou na minha mão. Especificamente, não sei se isso é verdade, porque o que eu sei foi no jornal. Eu recebi um procedimento muito genérico sobre isso, que não tinha como averiguar nada. Então, como não tem nada oficial na minha mão nesse exato momento, eu não tenho como te dar informação. Se alguém, algum partido, algum candidato, algum eleitor tiver algo mais palpável, tiver alguma coisa e quiser fazer uma denúncia formal, pode ser feito através do Ministério Público ou da Justiça Eleitoral. Mas como eu tomei conhecimento disso através de jornal e eu tenho por hábito filtrar tudo que o jornal escreve, e muitas vezes não condiz com a realidade, eu por hora peço desculpa, mas não posso responder sua pergunta. Não, eu entendi realmente o que o senhor está dizendo. Mas eu quero dizer o seguinte, digamos que lá na frente, apurando os fatos, foi averiguado pelo Ministério Público e que há um fundo de verdade. Digamos que seja verdade, né? Faça de conta. Se não foi Mimoso, foi outro lugar, um fato desse tipo, dessa espécie, realmente dá uma captação para o candidato, qualquer que seja o candidato. Olha, eu não vou responder o caso concreto. Eu vou te falar o seguinte: existe na Lei 9.504, que é a lei das eleições, o artigo 41A,
fala que prometer dinheiro ou qualquer vantagem em troca de voto é infração eleitoral, que dá multa e cassação. Ah, entendi. Se configura essa oferta ou promessa, em tese poderia ser, mas mais uma vez eu te falo, especificamente sobre esse caso, eu não tenho como manifestar porque eu não conheço formalmente o problema. Não, eu entendi o que o senhor falou, o senhor está certo, abrangendo de uma maneira geral, né? Isso eu disse porque surgiu o fato e vai ser apurado ainda, o Ministério Público vai tomar conhecimento, ainda vai ser visto, mas pela maneira como foi mostrado no jornal, é o que o senhor falou. Então eu já estou tranquila com o que o senhor falou. Se realmente caracterizar aquilo que tem ali, da multa e da cassação. Eu entendi agora. Tá bom, Márcia. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado por ter ligado aqui para a Rádio 87.9 FM. Nós estamos aqui, né? Se algum outro ouvinte quiser fazer alguma pergunta para o doutor Rodrigo, nós estamos já chegando ao final. Doutor Rodrigo muito ocupado também com seus afazeres. Muito bem, doutor Rodrigo, a população, o senhor pôde notar aí que ela tem dúvidas, né? E quem cria a maioria dessa dúvida no eleitor é o próprio candidato, como o senhor disse aí, trazendo informações muitas das vezes, pega uma verdade e transforma numa mentira, ou pega uma verdade e tira uma conclusão mentirosa, né? Mas o eleitor precisa estar atento. Porque se o pessoal está usando desses artifícios é porque estão preocupados com alguma coisa, né? É o que eu peço ao eleitor, o seguinte, que analise a vida pregressa dos dados, que não analise só os últimos 20, 30 dias, os últimos 3 meses. Pense no que ele já fez pela sociedade, pense no que ele faz pela família, se é um bom pai, se é uma pessoa de bem. E filtre tudo que você lê. Filtre, não só lê no jornal, que vê na televisão, vê na internet, porque aquela pessoa que não tem senso crítico, tudo que você falar ela vai acreditar. Então lance mão do seu senso crítico, muitas vezes lance mão do bom senso, da razoabilidade, porque a gente ouve certas coisas, não só aqui no Brasil inteiro, que eu falo, isso não tem condições de ser verdade, isso é um absurdo. Então lance mão do bom senso e passem a filtrar tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que você vê, especialmente no Facebook. O Facebook aqui em Mimoso do Sul, com todo respeito, tá bombando. Tá bombando. Ainda bem que eu não tenho Facebook. Mas não preciso ter, porque tudo que acontece eles levam pra mim. Facebook alheio, eu tenho um Facebook off, porque todo mundo leva as notícias do Facebook pra mim. Mas Pode continuar. Só pra complementar, filtre a informação e tire suas próprias conclusões. Tá certo. Parece que tem um outro ouvinte, nós estamos chegando ao final aqui, mas tem um outro ouvinte. Vamos atender, doutor Rodrigo? Alô, bom dia? Bom dia? Alô? Carlinhos. Oi, quem está falando? É Juca. Oi, Juca. Fala, Juca, meu amigo. Carlinhos, pergunta ao doutor se o candidato que nunca frequentou igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, ele tem candidato no final dos cultos evangélicos, a pessoa até reclama que o candidato chega na cara de pau pedindo voto. Isso é válido? Isso pode? Olha, isso é muito comum, né? É o novo convertido. O cara nunca foi na igreja e encontrou Jesus e agora quer frequentar a sua igreja, e quando chegar o dia 7 de outubro, ele não volta mais na sua igreja. Jesus se afasta dele novamente. Desculpe o trocadilho. Mas proibido não é. Agora cabe ao senhor, seu Juca, e as outras pessoas da sua igreja, sua família, não votar num candidato que faz isso. Então por aí o senhor percebe que esse candidato é só um oportunista, que ele está querendo se prevalecer de uma oportunidade de frequentar a sua igreja, frequentar o seu templo para conseguir a simpatia. Se ele nunca colocou o pé lá e agora está fazendo isso, eu no lugar do senhor não votaria nele não. Valeu, Juca. Falou, Carlinhos. Obrigado, meu amigo. Bom dia para você. Bem, a gente vai encerrar aqui as participações então, estamos chegando ao final. Só uma pergunta para o doutor Rodrigo responder aqui já nas considerações finais. Antônio de Souza, morador da Pratinha, pergunta o seguinte: senhor promotor, barulho de carro de som de propaganda política incomoda as pessoas, isso é verdade. E os carros de som de propaganda em Mimoso, né? O que o senhor diz sobre isso? Esses carros de som incomodam tanto quanto, né? E a lei fala que perturbar o sossego alheio é crime.
E a lei tem uma regulamentação, acho que é do IBAMA ou do CONAMA, não me lembro agora, que limita o volume desses carros de som. Mas, infelizmente, ainda não temos o que a gente chama de decibelímetro, que media a altura desses carros de som. Então, a polícia não pode simplesmente falar para o cara, seu som está alto, né? Mas isso, mesmo sem o decibelímetro, você pode configurar perturbação ao sossego, que não precisa do decibelímetro. Mas nós estamos fazendo um trabalho, a gente já entrou em contato já conversei com o capitão Nério, que é o comandante da polícia, e nós vamos conseguir comprar, através das multas que chegam no fórum, um aparelho desse, um decibelímetro, e fazer a doação para a Polícia Militar de Mimoso do Sul, para que seja feita uma fiscalização mais constante nesses carros de som. Seja carro de som de político, seja carro de som de comércio, e seja carro de som desses meninos aí que fica botando som alto aí na maior altura no meio da rua. Tá certo, doutor Rodrigo. Muito obrigado pela presença do senhor. Gostaria de convidá-lo que antes da eleição, durante a eleição, eu vou pedir ao senhor a liberdade para a gente conversar aí na rua, para o senhor falar para os nossos ouvintes que vai ter que lá, né, a nossa campanha durante o dia, mas antes, convidar o senhor para mais uma vez. Eu tenho certeza que os ouvintes puderam estar bem mais esclarecidos com a presença do senhor aqui hoje. Mais uma vez, sou eu que agradeço a oportunidade. É importante externar para a população, esclarecer a população a necessidade de uma eleição limpa, a necessidade de jamais vender seu voto, trocar seu voto por nada, a necessidade de analisar o currículo, a vida pretérita do candidato, saber se esse candidato é uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa que tem moralidade. E o Ministério Público quer isso, não só eu, mas a comunidade inteira, que os vereadores que sejam eleitos, que o prefeito ou a prefeita que seja eleito, se tornem pessoas que venham para fazer o bem para Mimoso do Sul. Nós queremos isso, e não queremos pessoas oportunistas, pessoas que só estão querendo o bem próprio. Nós estamos lutando aqui, apesar de eu não ser cidadão de Mimoso do Sul, não ser nascido aqui, hoje eu me sinto um cidadão daqui, eu gosto muito dessa comunidade, eu me sinto abraçado pela comunidade, e aprendi a ter um carinho, passei a ter um carinho pela cidade, e tanto quanto o cidadão que mora aqui, que vai viver os próximos 10, 20, 30 anos aqui, eu falo com o coração aberto, eu também quero o bem dessa cidade. Então eu torço para que a eleição transcorra bem e que sejam eleitos vereadores e prefeitos que façam bem para essa cidade. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Um grande abraço para o senhor.